multidão dos que crerão era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, capítulo 1. Evangelho do Senhor, segundo João, no capítulo 1. Nós vamos ver hoje um pouco a respeito da missão que cada crente, que cada cristão tem de anunciar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Capítulo 1, do verso 6 até o verso 18, a palavra diz assim: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conhecia. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem tudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Meus irmãos, falando hoje com vocês um pouco a respeito de missões. Eu disse no domingo passado que nós trabalharíamos um pouco a respeito de missões. Qual é o nosso papel como crentes do Senhor Jesus Cristo a respeito de missões? O que nós devemos fazer? Eu peguei esse texto aqui no Evangelho do Senhor segundo João, e para trabalhar um pouco com os irmãos a respeito deste homem, João. E no verso 6, a palavra nos diz claramente que houve um homem, ou que existiu um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Queridos, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E a primeira coisa que nós precisamos entender e ter clara em nossa mente, que quem envia é o Senhor. Quem envia missionários, quem envia pregadores, quem envia proclamadores da palavra do Senhor é o próprio Deus. É Ele quem envia, é Ele quem comissiona, é Ele quem coloca a palavra nas bocas, nessas bocas desses comissionados, desses proclamadores, para que eles proclamem a palavra. Deus envia quem Ele quer para anunciar a verdade do Evangelho. É o Senhor Deus quem nos prepara, é o Senhor Deus quem nos dispõe, é o Senhor Deus quem nos comissiona, é o Senhor Deus quem nos envia. Assim como Ele enviou João para falar a respeito do Cristo, assim Ele faz conosco também. No verso 7 diz que este João, que foi uma vez enviado, comissionado por Deus para falar de Cristo Jesus,
ele veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Isso é muito bonito, meus irmãos, porque João, ele é enviado ou comissionado por Deus para servir ou para ser testemunha e para testificar a respeito da luz. A respeito da luz. E Cristo Jesus é a luz do mundo. Cristo Jesus é aquele que joga luz no nosso caminhar. Cristo Jesus é aquele que nos mostra a maneira de proceder mediante as Escrituras. Cristo Jesus é aquele que joga luz no nosso pecado. Cristo Jesus é aquele que não deixa o nosso pecado encoberto, oculto, escondido. Cristo Jesus nos mostra e nos ilumina para que nós percorramos o caminho que Ele mesmo tem para nós. E aqui me diz no verso 7 claramente que João Batista, ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. E quando nós somos comissionados, quando nós somos enviados por Deus para testemunhar a respeito do que, ou a respeito de quem nós estamos testemunhando, nós estamos falando sobre quem? Sobre a nossa própria vida, sobre nossas próprias experiências com Deus, ou nós estamos sendo testemunhas, nós estamos testificando a respeito de Cristo Jesus. No século XIX, que é o século que compreende entre o ano 1801 até o ano de 1900, neste século XIX havia dois homens, ou dois pregadores proeminentes na Inglaterra. E era muito comum que os norte-americanos saíssem em suas embarcações e se dirigissem até a Inglaterra, Londres, para que lá eles ouvissem grandes pregadores pregando e anunciando a palavra do Senhor. E lá em Londres, nessa época, no século XIX, havia dois proeminentes pregadores, um chamado Joseph Parker e um chamado Charles Spurgeon. E esses norte-americanos, eles se dirigiam até Londres para ouvirem esses dois pregadores. E o que acontecia? Eles pela manhã ouviam cada um em uma igreja, Joseph Parker em uma igreja, Charles Spurgeon em outra igreja. E esses homens, após o término dos cultos, após o término da palavra do Senhor que havia sido anunciada, pregada e proclamada, esses homens saíam dos templos, saíam das igrejas, e lá fora eles começavam a conversar e começavam a tratar do assunto que havia sido pregado. Eles saíam dos templos com a finalidade de conversar a respeito do sermão. E uma certa vez alguns ouviram Joseph Parker, outros ouviram Charles Spurgeon. E quando eles se encontraram, ambos os grupos, se encontraram, eles perguntaram: e aí, como foi o sermão de hoje? Os que tinham ouvido Joseph Parker naquela manhã, o sermão de Joseph Parker, eles disseram para o outro grupo: como é sensacional ouvir Joseph Parker. Que grande oratório, ou que grande tribuno é Joseph Parker. Que grande orador é este pregador. E perguntaram para aqueles que tinham ouvido Charles Spurgeon: como foi a pregação de vocês? O que vocês querem dizer? Eles disseram: como é grande o Deus exposto por Charles Spurgeon. Alguns testemunham sobre a sua própria vida, alguns testemunham o seu belo falar, alguns testificam das suas próprias experiências, mas outros testificam, outros pregam a respeito do Deus maravilhoso, bendito e grandioso que as Escrituras nos revelam. E, meus queridos, João Batista aqui no verso 7, a palavra de Deus nos fala que João, ele era testemunha, ele era testificador, ou ele testificava a respeito da luz. João não dizia nada sobre ele mesmo, mas João pregava ou anunciava a respeito do Cristo, a respeito da luz que ilumina a todo homem, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando nós testificamos a respeito de Cristo Jesus, o Senhor Deus toca pessoas, o Senhor Deus unge
pessoas. O Senhor Deus salva pessoas pela pregação da palavra. Então, meus filhos, nós precisamos, como missionários, como comissionados, como homens e mulheres que detêm a palavra do Senhor, nós precisamos pregar a palavra e testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Não da nossa própria vida, daquilo que temos feito, ou que tem ocorrido na nossa vida, mas a respeito unicamente da pessoa de Cristo Jesus. E a palavra no verso 8 me diz que ele, João, não era a luz, mas ele veio para que testificasse da luz. A palavra deixa claro que João Batista ele era apenas um proclamador, ele era apenas um anunciador, porque ele não era a verdadeira luz. Porque nós, como seres humanos criados por Deus, nós não conseguimos iluminar a vida das pessoas, nós não conseguimos dizer às pessoas o que elas devem fazer, porque nós não temos sabedoria suficiente. Mas a palavra do Senhor tem, e nós precisamos aconselhar, instruir, falar às pessoas, não como sendo luzeiros, mas como sendo aquele aparato onde a luz está no centro. Eu sou apenas um aparato, eu sou apenas um instrumento onde a luz está no centro. Eu sou apenas aquele que fala a respeito da luz. Eu sou apenas aquele que mostra a luz. Eu não sou a luz. Eu não sou a luz. Assim como João Batista. João não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. No verso 9, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. E como é maravilhoso sermos iluminados por Deus em Cristo Jesus. Como é maravilhoso saber, quando eu abro as Escrituras, como é bendito eu saber que Cristo Jesus ilumina o meu caminhar, ilumina a minha vida, joga luz sobre o meu pecado, me mostra quem eu sou de verdade, quem eu sou realmente. Marcelo, você não é a verdadeira luz. A verdadeira luz é Cristo Jesus. Testifique dela, testemunhe, fale a respeito dela, proclame dessa luz, fale às pessoas que Cristo Jesus, que é a verdadeira luz, esta luz ilumina a todo homem. E nós não podemos conter essa luz, nós não podemos apagar essa luz, nós não podemos deter essa luz em momento nenhum da nossa vida, porque essa luz é mais do que cada um de nós. Eu disse na semana passada que nós muitas vezes queremos fingir que Cristo não existe, nós queremos nos enganar a nós mesmos dizendo que esta luz que é Cristo Jesus, ela não ilumina, ela não é real. E eu disse na semana passada, se não me falha a memória, que nós podemos fechar nossos olhos. Nós fechamos nossos olhos querendo nos enganar a nós mesmos, mas a luz não se apaga porque nós fechamos nossos olhos. A luz não deixa de existir porque nós fechamos nossos olhos. A luz não é detida porque nós fechamos nossos olhos. Nós fechamos nossos olhos, porém a luz permanece. No verso 10, João diz que o Verbo, que é a palavra eterna, que é o próprio Cristo, que é o Deus unigênito, o Deus Filho, o Deus que se encarnou, o Verbo, a palavra que nunca morre, a palavra que cria, a palavra que dá vida, a palavra que abençoa. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, por intermédio de Cristo, Deus Filho, mas o mundo não o conheceu. E meus queridos, desde quando Israel foi escolhido por Deus para propagar que havia apenas um Deus, a Israel foi dito que o Messias viria. A Israel, inúmeras profecias foram dadas a Israel dizendo que o Messias viria de Israel. E Deus deixou claro a Israel que eles perseguissem, que eles continuassem no caminho desse Deus único, desse Deus verdadeiro, dessa luz que ilumina todo homem, porque um dia o Messias viria para livrar Israel, não de um governo político, não de um governo terreno, mas dos pecados de suas vidas.
Quando Cristo veio, quando o Verbo estava no mundo, o mundo que foi feito, foi criado pelo próprio Verbo, pelo Deus Pai, pelo Deus Espírito Santo, a palavra diz que o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. O mundo que foi criado por Deus, o mundo que foi criado por este Verbo, por esta palavra eterna, não conheceu a Cristo Jesus como Senhor, não conheceu a Cristo Jesus como aquele que ilumina a todo homem. O mundo não reconheceu o Filho de Deus encarnado, o Verbo eterno, a palavra eterna. E no verso 11, veio para o que era seu, aqueles que haviam ouvido a pregação de que o Messias viria, e os seus não o receberam, e os seus não receberam. Aqueles que ouviram com seus ouvidos que o Messias viria, rejeitaram o Messias, não quiseram compreender que o reino de Deus não é deste mundo, mas é um reino espiritual, e eles deram as costas a Cristo Jesus, e não quiseram reconhecer que o Verbo encarnado, a palavra encarnada estava ali, testificada e anunciada por João Batista. O verso 12 diz: mas, embora muitos não tenham reconhecido e recebido o Cristo de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E daqui eu tiro uma lição gloriosa para mim, que eu só posso dizer que eu sou filho de Deus se eu creio no nome de Cristo Jesus. Eu só posso dizer que eu sou filho de Deus verdadeiramente falando, se eu creio no nome do unigênito Filho de Deus, se eu proclamo a Cristo, se eu testifico a Cristo, se eu testemunho da salvação que existe apenas na pessoa de Cristo Jesus, eu posso dizer que eu sou filho de Deus. Verso 13: filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nós não nascemos porque nossos pais desejaram, nós não nascemos porque nossos pais nos escolheram, nós não nascemos porque nossos pais um dia, desejosos de nós, nos deram a luz. Não, nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, porque esse nascimento é muito mais que um nascimento material, físico, é um nascimento espiritual. Como é que eu posso dizer que eu sou filho de Deus? Quando eu proclamo o nome de Cristo Jesus para a minha própria vida e para aqueles que estão ao meu redor, para aqueles que estão à minha volta. Eu proclamo, eu testifico o nome de Cristo Jesus. E quando eu testifico isso, quando eu creio no nome do unigênito Filho de Deus, e eu anuncio isso, é porque eu tive uma experiência ou um encontro com o Senhor, e eu tive a minha vida renovada, eu tive a minha vida refeita. Eu sou um homem nascido de novo, eu sou uma mulher nascida de novo. E homens e mulheres nascidos de novo, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E quando eu proclamo, quando eu testemunho esta verdade, e muitas pessoas são impactadas com esta verdade, elas dizem: eu quero esta verdade, eu proclamo a Cristo Jesus, eu desejo Cristo Jesus na minha vida, porque eu não consigo chegar a Deus senão através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. O verso 14 me diz que o Verbo se fez carne, e este Verbo habitou entre nós, porque ele se encarnou e ele está no nosso meio. Este Verbo é cheio de graça, é cheio de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, quando nós vimos no começo do texto deste culto de adoração, nós lemos Êxodo, capítulo 33, do verso 17 ao verso 23. Este texto de Êxodo tem tudo a ver com o verso 14 do capítulo 1 do Evangelho do Senhor segundo João. Quando João diz que o Verbo eterno, o próprio Cristo, Deus encarnado, ele veio até nós,
Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cristo Jesus é aquele que me revela com perfeição, plenamente, quem é Deus de verdade. Eu somente posso dizer que eu conheço a Deus se eu conheço o Filho de Deus. E nós hoje na escola dominical estudamos um pouco a respeito disso. E nós conversamos hoje que, mesmo que nós não saibamos como Cristo é, e nós não sabemos como Ele é, nós sabemos que Ele se encarnou, mas nós não sabemos a sua figura humana, a sua feição humana, como Ele era como homem. Nós não sabemos, a palavra do Senhor não nos dá respaldo para dizer se Cristo era assim, era assado, mas nós sabemos que Cristo revelou a Deus a nós. Se nós queremos conhecer a Deus, nós primeiro precisamos conhecer a Cristo. E uma vez que nós conhecemos a Cristo, consequentemente nós conhecemos a Deus, porque o Cristo que ilumina a todo homem, Ele revela a Deus. Ele revela a Deus quem Ele é, revela a sua vontade, revela o seu caráter. E meus queridos, lá no Êxodo, quando Deus passa e Deus não permite que Moisés veja a sua face, porque ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Quando Deus passa quando Ele coloca Moisés na penha, e Moisés vê como que as costas de Deus, né? Ali é proclamado que Moisés vê a bondade do Senhor, Moisés vê a fidelidade do Senhor, Moisés vê a misericórdia do Senhor. Quando Deus passa e Moisés vê como que as costas do Senhor, Moisés vê passando toda a bondade de Deus diante dos seus olhos. Moisés vê toda a misericórdia e fidelidade do Senhor. E quando o evangelista João ele fala que o Verbo habitou entre nós cheio de graça e cheio de verdade, né? E João vê a glória do Senhor, glória como do unigênito do Pai. É como se o evangelista João, o apóstolo João, o discípulo João, estivesse vendo como Moisés, Deus passando, e Moisés vendo toda a fidelidade e bondade e majestade do Senhor passando diante dos seus olhos. O evangelista João, quando vê Jesus, ele tem a mesma experiência que Moisés tem, porque embora Moisés não tivesse visto a face do Senhor, Deus permitiu que Moisés sentisse tudo que Deus é, em bondade, em fidelidade, em retidão e em majestade. E quando o evangelista João diz que Jesus Cristo, ele veio até nós cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai, João está falando assim também, nós vimos no semblante de Cristo Jesus, ou nós vimos na pessoa de Cristo Jesus, ou nós vimos no comportamento de Cristo Jesus, no caminhar de Cristo Jesus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, a retidão de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, o caráter de Deus na pessoa de Cristo Jesus, inequivocamente. Ou seja, Cristo Jesus é aquele que revela o Pai. E meus queridos, é isso que nós como missionários precisamos proclamar. É isso que nós como anunciadores de Deus precisamos proclamar, que Cristo Jesus é aquele que revela o Pai de verdade. Ele é a luz que ilumina a todo homem. E no verso 15, meus queridos irmãos, João, o evangelista, volta a falar um pouquinho a respeito de João que havia pregado o batismo de arrependimento, e havia pregado que o reino de Deus já havia chegado, já estava entre nós, porque Cristo Jesus já estava no meio do seu povo, lá em Israel, lá na Palestina. E João, ele testemunha a respeito do Cristo e escravo, como um missionário, como um testador, como aquele que proclama a verdade. O Cristo, é o de quem eu disse:
é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. E João Batista aqui, o João que batizava, o batismo de arrependimento, ele se coloca em seu lugar, ele se coloca na sua situação de humildade, e com reverência ele diz assim para aqueles que ouviam o seu testemunho: este, o Cristo, é o de quem eu disse, verso 15, o que vem depois de mim. João Batista veio pregar o batismo de arrependimento e apontar para aquele que veio após João Batista. João Batista é aquele que preparou o caminho do Senhor, mas essa preparação é em que sentido? Para mostrar àquelas pessoas que é necessário arrependimento. Quando nós somos encontrados por Cristo Jesus, quando nós somos tocados por Cristo Jesus, não há outra situação para nós que não, senão o arrependimento. E João Batista ele diz assim: o que vem depois de mim. João Batista iniciou o seu ministério antes de Cristo. Iniciou o seu ministério antes de Cristo para que ele anunciasse o Cristo, para que ele testemunhasse do Cristo, para que ele testificasse do Cristo, para que ele dissesse da luz que viria após ele. E ele diz assim, João Batista: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Se vocês voltarem um pouquinho, o verso 1 do capítulo 1 diz assim: no princípio de todas as coisas. E esse versículo 1 ele tem uma ligação tremenda com o início de Gênesis, quando fala que Deus criou o mundo. E quando Deus Pai criou o mundo, o Deus Pai não criou o mundo sozinho. O mundo foi criado pela Santíssima Trindade. Ali estava o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na criação. O Verbo eterno, a palavra eterna, estava desde o princípio. E no verso 1 diz que no princípio de todas as coisas da criação era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João no verso 15 diz: ele tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. Por ele, para ele, são todas as coisas. De Deus, de Cristo são todas as coisas. Para Cristo são todas as coisas. Por Cristo são todas as coisas. Ou seja, meus queridos irmãos, embora João Batista tenha iniciado o seu ministério antes de Cristo Jesus, João não julgou ser primeiro que Cristo. João não julgou ter a primazia, porque ele sabia que ele era alguém criado por Deus. E João também sabia, pelo verso 6, que ele era um homem enviado por Deus, comissionado por Deus para apontar o Messias, porque ele sabia que este Messias já existia muito antes dele. E Cristo é o herdeiro de todas as coisas. O Deus, o Filho unigênito de Deus Pai, ele é o herdeiro sobre todas as coisas. São dele todas as coisas, é dele toda a criação, é dele tudo que foi criado, é dele tudo que foi formado, é dele tudo. É por isso que Cristo tem, como Colossenses diz, a primazia, é dele toda a herança de toda a criação. E no verso 16, o evangelista continua: porque todos nós temos recebido da sobreplenitude e graça sobre graça. E quando nós abrimos as Escrituras do Senhor, quando nós lemos a respeito de Cristo Jesus, nós temos recebido um conhecimento de Deus na pessoa de Cristo Jesus, e graça sobre graça. O Senhor Jesus derrama sobre nós graça. O Senhor Jesus derrama sobre nós misericórdia. O Senhor Jesus derrama sobre nós perdão de pecados. O Senhor Jesus derrama sobre nós um novo nascimento, uma nova vida, um novo estado diante do Senhor. E nós temos recebido da sua plenitude, porque Deus Pai
tem se revelado a nós nestas Escrituras, de graça sobre graça. E Deus não nos cobra nada por esta graça. Deus, Ele é gracioso. Mesmo que nós não mereçamos nada, mesmo que nós não consigamos nada, que nós não conseguimos por nós mesmos, Ele derrama sobre nós graça sobre graça. E dia após dia nós estamos caminhando. Nós podemos sentir essa misericórdia. Nós podemos sentir esta fidelidade. Mesmo quando o Senhor nos corrige, nós podemos sentir a fidelidade do Senhor em nosso coração, em nossa vida. Verso 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Meus queridos, por que o evangelista fala porque a lei foi dada por intermédio de Moisés? Dentro da lei não existe graça. Dentro das ordenanças de Deus ao seu povo de Israel não existe graça. É lógico que existe. Claro que existe. A graça do Senhor, ela permeia toda a história da humanidade. A misericórdia e a fidelidade do Senhor, ela permeia toda a nossa história. Porém, meus queridos irmãos, quando a lei é dada por intermédio de Moisés, esta lei não pode ser graciosa no sentido de nos salvar. Esta lei não pode ser bendita ao ponto de nos salvar. Esta lei dada a Moisés, essas ordenanças dadas a Moisés, nós estamos um pouco disso hoje, falando a respeito de idolatria, Êxodo 20, no versículo 4. Nós podemos observar que esta lei que é dada a nós, esta lei não pode nos salvar, porque nós não podemos cumprir essa lei. Nós não somos fiéis a esta lei. Nesse sentido, a lei não é graciosa, porque a lei por si só não pode salvar. A lei por si só, ela não pode mudar a nossa vida. A lei por si só não pode nos conduzir a Deus por si só. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Mas hoje, quando eu abro a lei, ou quando eu abro as ordenanças do Senhor, e eu vejo que nessas ordenanças, apontam para o Cristo de Deus, nesta lei eu consigo ver a verdade. Eu consigo ver nesta lei uma iluminação de Deus para a minha vida, uma iluminação de Deus para a minha vida, no sentido de dizer, esta lei não pode ser exposta ou estudada por si só. Esta lei precisa apontar para o Cristo, que iluminará a sua vida, e você verá nesta lei graça. E aí, o meu desejo não será mais percorrer por esta lei como se ela tivesse o poder de me salvar, mas não. Eu percorrerei as ordenanças desta lei, porque esta lei me aponta para a graça que está em Cristo Jesus. E eu terei desejo em percorrer os ditames dessa lei, os estatutos desta lei, porque Cristo Jesus me agraciou, e só Ele salva, só Ele tem méritos, só Ele tem poder para me salvar, me conduzir a Deus. E para encerrar, meus irmãos, no verso 18, ninguém, nem mesmo Moisés, nem mesmo Abraão, que for chamado amigo de Deus, nem mesmo Moisés, que teve experiências maravilhosas com Deus, nenhum deles jamais viu o Senhor. Nenhum deles, ninguém jamais viu, ninguém jamais verá enquanto estivermos aqui. Ponto e vírgula. O Deus unigênito, o Filho, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, aquele que tem uma comunhão perfeita com Deus. O Cristo tem uma comunhão perfeita com Deus. O Cristo não faz nada diferente de Deus Pai. O Deus Pai não faz nada diferente do Filho. Todos eles falam a mesma língua, se eu puder assim dizer. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo jamais dizem algo contrário um ao outro. E aí está uma palavra linda a respeito de comunhão que nós precisamos aprender aqui na igreja. Ou precisamos aprender no nosso seio familiar.
nós temos tido comunhão, meus irmãos, uns com os outros? Se a palavra me diz que o Deus unigênito, que está no seio do Pai, me informando que o Deus Filho, Ele está entrelaçado com Deus Pai, no seguinte sentido: eles têm uma comunhão plena, eles têm uma comunhão perfeita, o amor entre eles é perfeito, o envolvimento entre eles é perfeito. Se eu puder dizer, a paz entre eles jamais poderá ser perdida. Será que não está mais que na hora de nós lutarmos por isso, meus queridos? Será que não está mais que na hora de nós deixarmos as complicações de lado, as complicações que nos separam, e voltarmos para esse envolvimento de comunhão que o Deus Filho mostra para nós que tem com o Deus Pai? E nós, a partir desse versículo, dizer assim: poxa, eu não quero viver afastado do meu irmão, eu quero abraçar o meu irmão, eu quero cuidar do meu irmão, eu quero zelar do meu irmão. Nós temos dificuldades uns com os outros, sim, temos sim. Nós temos às vezes algumas desavenças uns com os outros, sim, nós temos. Mas por que nós não podemos lutar para vivermos em paz? Viver em paz, meus queridos irmãos, não quer dizer ser politicamente correto. Eu não estou testemunhando ou testificando aqui, nós precisamos manter a paz no politicamente correto, eu não estou dizendo isso. Ou seja, eu estou dizendo que a paz que nós devemos buscar está na pessoa de Cristo Jesus. Se nós não podemos buscar a Cristo Jesus em comunhão, nós jamais teremos paz. Se nós não podemos falar de Cristo Jesus, que Ele revela o Pai na sua integridade, na sua integralidade, na sua plenitude, nós jamais teremos graça, nós jamais teremos paz. Mas se nós aqui testificamos e testemunhamos, se o Cristo de Deus revela o Pai, por que é que nós não temos comunhão uns com os outros? Por que é que muitas vezes nós nos disfarçamos em grupos, não desejando ter unidade ou união uns com os outros? É algo para nós pensarmos com bastante carinho e com bastante cuidado. Mas encerrando, o texto me diz que, além de me informar que ninguém jamais viu a Deus, e isso diz com verdade, o Deus unigênito, o Filho de Deus, que se encarnou e que ilumina a todo homem, e que está no seio do Pai, é esse Deus unigênito quem revela o Pai. É este Deus unigênito, o Filho de Deus, que está no seio do Pai e que tem uma comunhão completa, uma comunhão plena com o Deus Pai. É Ele quem revela a Deus. A lei não revela quem Deus é, mas a lei aponta para o Cristo, que revela quem Deus é. João Batista, que foi enviado para pregar por Deus, não revela quem Deus é, mas ele aponta para o Cristo, que revela quem Deus é. Nós, como missionários, nós não somos, como missionários, apontamos para a verdadeira luz, que revela quem Deus é. Então tenhamos muito cuidado, meus queridos irmãos, com missões. Devemos ter cuidado com missões, porque quando nós pregamos a palavra do Senhor, aqui, acolá, neste bairro, ou em qualquer outro, nós precisamos apenas testemunhar quem Deus é, na pessoa de Cristo Jesus. Nós precisamos proclamar quem Deus é apenas na pessoa de Cristo Jesus. E nós tivemos aqui, se não me falha a memória, uns 5 ou 6 domingos em que nós batemos nessa tecla, que Cristo Jesus é o único caminho para Deus. Cristo Jesus é aquele que revela verdadeiramente quem Deus é. Cristo Jesus é aquele que nos liberta do pecado, nos liberta do jugo da escravidão do pecado, e aquele que nos dá a vida eterna. Se vocês abram comigo, por favor, para encerrarmos aí no Evangelho ainda do Senhor segundo João.
esteja um dia no leito de morte, adoentado, eu não posso me desesperar por causa disso. Porque a vida eterna, meus irmãos, é uma realidade que começa hoje. A vida eterna não é uma realidade que começará quando morrermos. A vida eterna é uma realidade que começa hoje. Quando nós reconhecemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós somos transformados por Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós passamos a ter um gozo ou a ter uma alegria que ainda não é plena. Nós passamos a ter alguns contentamentos que ainda não são plenos, mas serão. É um gozo ou uma alegria que nós sentimos apenas uns lampejos ou umas faíscas. Porque nós não podemos sentir isso ainda plenamente, porque ainda estamos num corpo pecaminoso. Porém, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E quando eu proclamo com a minha boca aqui, Senhor, eu quero conhecer a ti todos os dias, como Deus verdadeiro. E a Cristo Jesus também, eu quero conhecê-lo, porque foi Ele que o Senhor enviou. Eu já começo a sentir o prazer, o gozo, a satisfação da vida eterna. Porque a vida eterna me aponta para Deus e para o Cristo a quem Deus enviou. A quem Deus enviou. Então a vida eterna é essa. Eu começar a sentir uma alegria hoje que no céu será pleno. Uma alegria plena, um contentamento pleno, um gozo pleno, que nos fazem pensar o que é melhor, estar aqui anunciando essa vida ou estar com Cristo. Estar com Cristo. Mas que o Senhor nos abençoe, o Senhor deixamos por nós a sua